O Fernando Diniz pediu e o Vasco vai pagar. Mesmo pedindo alto salário, a diretoria cruzmaltina vai esticar a corda para contar com o treinador. Aqui nesse Fala Gigante você verá todos os detalhes dessa negociação entre Vasco e Fernando Diniz, além de também, neste vídeo, você ficar sabendo sobre a preparação do Vasco para enfrentar o Puerto Cabello amanhã na Venezuela. Hoje, pela parte da manhã, teve treino em Brasília, o elenco viaja nesta tarde em direção à Venezuela para amanhã, terça-feira, realizar a última atividade e quarta entrar em campo pela quarta rodada da Copa Conmebol Sul-Americana. Tem desfalque confirmado, tem 2 reforços que saíram do Rio para integrar a delegação do Vasco da Gama que viaja para a Venezuela, e tudo isso você verá aqui agora nesse Fala Gigante. O vídeo que chega aí para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tem o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo saindo sempre às 7 horas da manhã, tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo saindo sempre pela parte da tarde, é esse daqui, inclusive, que você está assistindo agora, e temos também o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Eu conto muito aí com a presença e a participação de todos vocês aqui no canal do Gigante Vasco, até porque faltam detalhes, pouquíssimas pessoas para chegarmos à marca dos 150 mil inscritos. Eu conto com você para que isso venha acontecer ainda nessa segunda-feira. Vamos juntos em busca desse objetivo. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama, e é claro, como não poderia ser diferente, eu quero iniciar com você este vídeo falando sobre a preparação do elenco cruzmaltino para enfrentar o Puerto Cabello na Venezuela. O Vasco que ontem, né, teve a partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, uma derrota bem frustrante, onde o Vasco consegue desempenhar até muito bem, mas não conquista os 3 pontos. E após essa partida do Palmeiras, o Vasco hoje, pela parte da manhã, treinou no CT do Brasiliense, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Um treino bem pegado, bem pesado, né? Os titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo, enquanto a equipe que não foi a campo ontem, né, contra a equipe do Palmeiras, os jogadores que iniciaram no banco de reservas e aqueles que nem sequer entraram, realizaram um trabalho dentro dos gramados do CT do Brasiliense. Um treino importante, né? É um dos únicos treinos que o Felipe terá junto com esse grupo antes de enfrentar o Puerto Cabello. Tivemos aí na realização desse treino hoje a presença tanto de Pablo Verratti quanto também de Felipe Coutinho, ambos que foram poupados na tarde de ontem no jogo no estádio Mané Garrincha, e exatamente por conta disso tiveram a oportunidade de hoje treinar junto com o elenco, algo muito importante para que, é claro, ambos possam chegar em um nível técnico e físico melhor para enfrentar o Puerto Cabello nessa próxima quarta-feira. Após treinar hoje no CT, o elenco do Vasco da Gama pegará um avião rumo à Venezuela e amanhã fará o único treino na Venezuela, tá? O treino será realizado no Clube Madeirense, um clube venezuelano. Nesse local, né, o Vasco da Gama realizará o seu último momento de preparação para enfrentar o Puerto Cabello às 7 horas da noite, na quarta-feira, dia 7 de maio, no estádio Misael Delgado. Um jogo muito importante para o Vasco que tem a urgência pela vitória, né, meu amigo torcedor vascaíno. O Vasco precisa vencer esse jogo, caso ainda almeje, né, a possibilidade de se classificar para a oitavas de final, né, da Copa Conmebol Sul-Americana pela primeira colocação. Lembrando que na Sul-Americana é diferente. O primeiro colocado ele é classificado direto para os oitavos e o segundo colocado ele participa de uma espécie de playoffs, né? O segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o terceiro colocado da Copa Conmebol Libertadores e nesse duelo o classificado aí sim consegue uma vaguinha nas oitavas de final. Após enfrentar o Puerto Cabello, o Vasco treina na quinta-feira na Venezuela.
Na sexta-feira viaja para Salvador, treinará no estádio Pituaçu e depois, no sábado, dia 10, o Vasco da Gama enfrentará aí sim o Vitória da Bahia às 6h30 da tarde no Barradão, e somente no domingo que o elenco volta ao Rio de Janeiro e realizará um treino no CT Moacir Barbosa. E com relação ao treino que aconteceu hoje, né, lá no CT do Brasiliense, a gente tem algumas informações importantes para trazer aqui a vocês. A primeira são duas novidades: 2 atletas da base foram integrados ao profissional, são eles o Lincoln e o Lucas Zuccarello, 2 jogadores que normalmente aparecem até entre os principais jogadores da base que tem oportunidade no time principal do Vasco da Gama, né? São 2 jogadores importantes para as categorias de base, para o sub-20 do nosso Cruz Maltino, o Lincoln, que é o titular do sub-20, e o Lucas Zuccarello, que é o grande nome, né, hoje da base do Vasco da Gama. Ambos ganharam essa oportunidade no Vasco da Gama, ganharam essa oportunidade no time principal e terão a oportunidade de talvez entrar em campo amanhã contra o Puerto Cabez. Muito dessa presença, né, de Lincoln e também do Lucas Zuccarello vai pelo fato de que, nesse momento, o Matheus Curopos, o técnico do Sub-20, ou seja, o técnico tanto do Lincoln, quanto do Luiz Gustavo, quanto do Lucas Zuccarello, faz parte nesse momento da comissão técnica do Felipe. Hoje o auxiliar técnico do Felipe é o Matheus Curopos. Ele saiu do Sub-20 para integrar a comissão técnica de um técnico interino e automaticamente, sendo errado ou não, eu já expressei minha opinião aqui, é um técnico que, por ser um treinador da base, ele conhece mais do que nunca a base e passa esse bizu aí para o Felipe utilizar esses jogadores, e por isso tanto o Lincoln quanto o Zuccarello integraram o profissional nessa manhã de hoje, já treinaram com o grupo no CT. E além dessa informação, outras duas também bem importantes, com relação a Lloyd Augusto e a Lucas Freitas, ambos jogadores que foram substituídos até no mesmo tempo ontem, durante a partida contra a equipe do Palmeiras, reclamando de uma lesão. O Lloyd, ele reclamou muito de uma dor na musculatura da coxa esquerda, ele reclamou de uma fisgada na região, e o Lucas Freitas, ele reclamou de uma lesão no pé. Essas dores, né, fizeram com que ambos saíssem de campo ainda na primeira etapa, até a substituição ocorreu simultaneamente, ambos saíram juntos. Lucas Freitas vem jogando muita bola, né, uma tristeza o Lucas ter saído inclusive do jogo de ontem, porque é um jogador que vinha crescendo muito de produtividade, mas foi legal também ver o Luiz Gustavo, que entrou muito bem. Garoto da base, com postura, com moral. Acredito que todo torcedor vascaíno gostou da atuação do Luiz Gustavo ontem. Com relação, primeiramente, ao Lucas Freitas, é desfalque confirmado, tá? O Lucas hoje nem treinou com o grupo, ele retornou ao Rio de Janeiro. Foi realizado um exame de imagem e apontou uma lesão parcial da fascia plantar do Lucas Freitas, né? Já iniciou um tratamento junto ao Departamento de Saúde e Performance do Vasco e é definitivamente, meu amigo torcedor, uma lesão chatinha e é também um desfalque confirmado, uma ausência confirmada para a partida de depois de amanhã contra o Puerto Cabez. A fascite plantar, né, é uma lesão na planta do pé. Ele está com uma lesão na planta do pé, será tratada muito provavelmente, né, com assim, tratamento sem nenhum processo cirúrgico, algo definitivamente descanso, para que esse impacto na planta do pé venha a diminuir e automaticamente as dores possam cessar e ele retorne aí aos treinos. Com relação a Lloyd Augusto, que também saiu do jogo de ontem reclamando, ele vinha reclamando de dores, como a gente trouxe a vocês, no músculo posterior da coxa esquerda. Realizou exame de imagem, não foi constatada nenhuma lesão estrutural da musculatura e por isso ele viaja com a delegação para a Venezuela. Então, não há problema com o Lloyd. Hoje é um jogador que o Felipe conta. O Lloyd vem de 2 partidas bem interessantes contra Cruzeiro e agora também, né, nesse último domingo ontem, contra a equipe do Palmeiras. E a expectativa é que o Lloyd venha, principalmente após a saída do técnico Fábio Carille, ganhar ainda mais minutagem, né, dentro do Vasco da Gama, para poder pegar a confiança que um jogador precisa e conseguir desempenhar. Jogador que está surpreendendo bem positivamente e a gente vai ver com mais frequência dentro de campo. Eu gosto muito desse tipo de atleta, né? Que vai para cima, não tem medo. É um jogador que o Vasco investiu, confia nele e tem que sim colocar para dentro das 4 linhas. Você gosta também do Lloyd? Deixe a sua opinião nos comentários. Foi muito triste ver ontem ele chorando, mas pelo menos mais do que nunca, após o exame, foi-se confirmado que não há lesão alguma no atleta.
Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidinho para pedir a sua ajuda, tá? Nesse Fala Gigante. Faltam detalhes para chegarmos aos 150 mil inscritos e eu conto com você. Então, corre aqui na palavrinha inscrever-se embaixo do vídeo que você está assistindo e já se inscreva no nosso canal. Vamos juntos chegar a essa marca dos 150 mil inscritos. Faltam pouquíssimas pessoas e eu conto muito mesmo com você, vascaíno. Tudo que tu tá fazendo aí agora, ó, e se inscreva no canal do Gigante Vasco. E é claro, ó, larga o dedo aqui também no joinha. Conto com você, vascaíno. E agora, vamos embora pro vídeo. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora então, né, para a segunda parte, o segundo bloco deste Fala Gigante. Eu quero falar aqui com vocês nesse momento sobre Fernando Diniz. Fernando Diniz é um técnico que a diretoria do Vasco quer, né? Eu, Lucas, já venho trazendo essa informação aqui para você, amigo vascaíno, há muito tempo. Fernando Diniz é a primeira opção, Fernando Diniz é a prioridade. Não à toa, no meio da semana passada, quarta-feira, houve uma reunião entre Fernando Diniz e os seus representantes, junto com o Pedrinho e também algumas pessoas aliadas a ele na atual diretoria, alguns pares, né, de sua gestão. Uma reunião que foi positiva em alguns aspectos, mas negativa em outros, né? Com relação às situações positivas, a negociação ela andou relacionado ao projeto esportivo. Hoje, Fernando Diniz e Pedrinho têm uma ideia muito semelhante ao projeto esportivo para esse próximo semestre, para o próximo ano de 2026. Com relação à questão de reforço, o que o Fernando Diniz pede, o que o Vasco pode entregar, também é algo que hoje o Vasco consegue dar a Fernando Diniz. Então as coisas vêm conseguindo se encaixar, o que é algo essencial para que um projeto se desenvolva e automaticamente para que um desfecho aconteça. Hoje, entretanto, o entrave está numa situação que é a questão do salário, meu amigo vascaíno. As partes hoje, Vasco e Fernando Diniz, estão por um ok na questão salarial para que o técnico assuma imediatamente o nosso Cruz Maltino. Os valores salariais nesse momento ainda estão em debate entre o staff de Fernando Diniz e a direção vascaína. Qual a informação que a gente teve? A conversa entre Fernando Diniz e o Vasco agradou o Fernando Diniz. E após a conversa, o Fernando Diniz ele disse assim para o seu empresário: pode fechar. Tenta acertar um valor salarial. Acertando o valor salarial, pode fechar que eu quero treinar o Vasco. Esse foi o papo do Diniz. A grande questão é, informação do Sport TV, do Seleção Sport TV recentemente, é que o salário que o Fernando Diniz pediu nessa reunião foi de 2 milhões de reais. Um salário muito alto. Fernando Diniz jogou lá para cima. Um salário que o Vasco não tem condições algumas de pagar. O salário de 2 milhões de reais, como trouxe o Sport TV, valor que o Fernando Diniz teria pedido, será, caso o Vasco aceitasse, então, melhor dizendo, seria, né, o maior salário de Fernando Diniz em toda a sua carreira. O Vasco não tem condições de pagar esse salário, já deixou isso muito bem claro ao Fernando Diniz, então, diante disso, vem tentando um ponto de equilíbrio. O Vasco sabe que o Fernando Diniz quer treinar o Cruz Maltino. O Vasco sabe que o Fernando Diniz entende que o presidente Pedrinho e o próprio Vasco, nesse momento, é o clube que passa mais confiança, né, no trabalho do técnico que outros possíveis clubes do futebol brasileiro. E as conversas caminham, sim, positivamente por conta desses grandes pilares, né? O Fernando Diniz sabe que está seguro treinando o nosso Cruz Maltino, sabe que o Pedrinho não vai demiti-lo por qualquer instabilidade no cargo de treinador. Então, assim, a informação é que até mesmo o elenco do Vasco já foi debatido com o técnico, as coisas já estão muito alinhadas. O Fernando Diniz já passou para a atual diretoria quantos reforços vai querer na janela do meio do ano. Só está restando de fato o ok. Fernando Diniz pediu 2 milhões, por mês, ou seja, 24 milhões por ano. O Vasco sinalizou que 2 milhões não vai conseguir pagar e está tentando chegar a um consenso. A expectativa é que o Vasco acerte com o Diniz um salário de 1 milhão de reais. Da onde o Vasco vai tirar essa grana? O Vasco vai, como se diz na gíria do futebol, apertar um pouco a corda. E um dos motivos que faz com que o Vasco tenha essa capacidade de apertar um pouco a corda é o fato de Dimitri Payet, que hoje tem um salário no Vasco de 1,5 milhão de reais por mês, sair no meio da temporada. O contrato de Payet com o Vasco vai até o dia 31 de junho e o Vasco sabe que a partir do dia 31 de junho não terá mais que dar a Dimitri Payet 1,5 milhão de reais por mês. Então o Vasco vai ter um alívio significativo na sua folha salarial e pretende, com esse valor de 1,5 milhão de reais à disposição, investir
na chegada do técnico Fernando Diniz. Então, assim, é um desejo do Vasco tê-lo, é um desejo do Diniz treinar o Vasco, e o Vasco, sabendo da saída de Dimitri Payet, por isso irá apertar um pouco a corda e gastar milhões para ter o técnico. O Fernando Diniz tende a ser o técnico que mais vai receber um salário, vai receber o maior salário do Vasco da Gama em toda a sua história, né? Não, muito provavelmente com a chegada de Diniz, nenhum outro técnico que passou pelo Vasco recebeu um salário tão alto quanto ele receberá. E mais do que nunca, o que prova as palavras, né, que a gente traz aqui a vocês do desejo grande do Vasco em ter Fernando Diniz, essas palavras do próprio presidente Pedrinho numa entrevista ao Duda Garbi, antes de 2023, quando Fernando Diniz foi campeão da Recopa, Carioca, da Libertadores, todos esses títulos conquistados pelo Fluminense. A convicção do Pedrinho sobre o trabalho do Diniz é bem grande, e essa convicção que faz hoje com que Diniz possa se tornar o novo técnico do Cruz Maltino. Paga um preço por isso também, cara. O Fernando Diniz, eu faço questão de citar o Fernando Diniz. Pô, se apaixonado do Diniz, sou. Pelo jogo dele, sou. Não vou deixar de criticar, que é a minha função. Mas sou porque, assim, ele não tá nem aí se ele vai perder o emprego, ele vai fazer o que ele acredita, mas ele paga um preço por isso. Você pode olhar o peso da derrota do Diniz, cara. Ele é sempre maior que o dos outros. Sempre. Ele ganha 15 jogos, perde 3 seguidas, falando que esse jogo aí não serve pra não nada. serve pra nada. O Diniz, se ele tivesse... Se o entorno tivesse um entendimento maior do jogo, ele seria muito valorizado. Muito valorizado. E a gente fica, não ganhou nada. Não vai mudar nada pra mim, Duda, juro. Se o Diniz amanhã bate campeão carioca, bate campeão brasileiro, não muda nada do que eu penso do jogo. Se o Neymar for o melhor do mundo, vai mudar a tua opinião sobre o jogo do Neymar? Não, eu vou seguir achando ele um craque. Pra mim é gênio. Eu só vou adorar que ele ganhou. Não muda nada. A gente só vai falar assim, pô, ele poderia ser melhor do mundo 80 vezes. É. A gente pode ver como é que foi a trajetória, mas o jogo dele não muda nada pra mim. O jogo do Diniz não vai mudar nada. Se o Diniz bate campeão carioca amanhã, esse jogo do Diniz, cara, ele faz esse jogo há 10 anos. Há 10 anos. Então, não muda, Dax lá, ó. Não muda nada a avaliação do meu jogo do Diniz se ele ganhar. E as pessoas se sentem seguras de elogiar quem ganha. Porque pra mim, como comentarista, é muito mais fácil pra mim, por exemplo, quem que você quer na seleção? É mais fácil você pegar um cara cheio de títulos ou falar assim, porra, eu como comentarista, eu quero o Diniz. Porque eu vou ter que arrumar 500... Tu tem falado isso, né? Eu vou ter que arrumar 500 mil argumentos. É. Porque ele não tem título. É verdade. Agora, pra defender esse aqui que tem 200 títulos, eu não o cara fácil. É campeão brasileiro, da Libertadores, blá, 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 blá. É, pior que é verdade, mano. Isso é uma maneira de segurança mesmo. Tu poder elogiar o cara que é mais fácil de elogiar. Um grande exemplo. Você que está do meu lado. Você está numa grande TV? Não. Não. E você deixa de ser melhor do que quem está lá? Para mim, não. Não muda nada. Eu posso te botar no mesmo rol dos cronistas que estão lá, sejam eles acadêmicos ou ex-atletas. Não é porque um está na Globo, na ESPN, que é melhor do que você. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, você gosta do Fernando Diniz? Coloque aí a sua opinião nos comentários e deixe aí também a sua opinião se você acha que vale a pena pagar um salário tão alto para ter o treinador. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o meu Fala Gigante, o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo apenas, né, dessa segunda-feira. E já já eu tô de volta trazendo ainda mais informações e novidades para todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.